Olá, Libriano! Olá, Libriana! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos! Sejam muito bem-vindas mais uma vez. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta, Libriano! Hoje eu vou fazer mais uma leitura para vocês, intuitiva, coletiva e atemporal. Não vai ressoar com todo mundo, portanto, pega somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados? Bora lá! Já te convido a se inscrever aqui no canal, a interagir. A sua participação é muito bem-vinda e muito importante. Respira fundo comigo, Libriano, e bora ver. Energia geral para o signo de Libra para os próximos dias. O Ás... o Ás de Paus e no fundo do deck a carta da Torre. Porque a carta da Torre com o 7 de copas. Por que eu tô falando isso? Por que eu tô rindo, gente? Porque eu gravei essa leitura, né? Tentei gravar, na verdade, antes, e viraram essas duas cartas. A Torre com o 7 de copas. E eu tava falando e de repente aconteceu algum problema aqui, enfim. E aí eu recomecei, e aí agora como energia principal caiu o Ás de Paus. O Ás de Paus depois de um momento de Torre e do 7 de copas, né? Que agora já não tá como mais energia positiva, não tá como mais energia principal, digamos assim. E Bruno, o que é isso então, né? Bora lá, desembuchando. Gente, uma nova situação que traz propósito, que traz clareza, que traz entendimento, que traz... Aqui eu não estou falando de não sofrer, não estou falando de evitar a dor, não estou falando de não ter ansiedade, não estou falando de... É você, mesmo com tudo, com a vida bagunçada acontecendo ao redor, ou então com a vida organizada, né? Porque aqui não está bagunçado para todo mundo, mas mesmo com a vida na circunstância que esteja, você entendendo que está vivo. E isso é muito mais importante. E quando você entende a importância de estar vivo, você foca a sua energia nisso, em buscar coisas que te fazem sentir cada vez mais vivo. É muito daquele ditado, né? Quando a morte me encontrar, ela não vai me encontrar apenas vivo, mas sobretudo vivendo. Entende? Aqui eu vou trazer um pouco dessa energia, né, de novo, porque pode ser que seja importante para alguém, tá? E pode ressoar com todos vocês, com algum de vocês. Então, atenção aqui numa coisa. Apego emocional. Algumas estruturas emocionais precisam cair por terra. Para de ficar pedindo oportunidade, para de ficar pedindo possibilidade, se quando você tem muitas possibilidades, você não sabe por onde seguir, você não sabe qual é a melhor decisão a escolher, entende? Aqui eu tenho muito, por exemplo, eu estou pedindo a espiritualidade, eu estou confiando em algo maior do que eu estou confiando em algo sobrenatural, na guiança divina, em Deus, nas estrelas, na natureza, eu estou confiando, eu confio que eu não estou sozinho, eu confio que eu sou amparado. Mas aí, por exemplo, eu peço oportunidades e a vida me dá oportunidades. E quando a vida me dá oportunidades, eu fico desesperado sem saber qual escolha tomar, entende? Então, ao invés de pedir oportunidades, aqui pede para você, primeiro, deixar ruir estruturas ou crenças limitantes ou questões até da criança interior mesmo, que problematizam algumas coisas em excesso. Por exemplo, eu tô lá no meu trabalho, e aí uma discussãozinha boba, às vezes, né, que não precisaria de ter tanta importância, eu acabo remoendo aquilo e criando coisas e fazendo acontecer através daquela discussão, e fico aquele negócio na minha cabeça uma semana ou 2 semanas, algo que eu poderia entender racionalmente e cortar a parte emocional daquela situação que não tem tanta importância para que eu viva em paz, para que eu continue vivendo no presente e não perdendo 2 semanas com a minha cabeça lá naquela situação que me aconteceu há 2 semanas atrás, entende? Porque uma vez que eu estou com a minha cabeça presa naquela situação, eu não estou vivendo. Eu estou no passado, e o passado ele não existe. É tudo uma criação, uma projeção que acaba nos roubando a vida, entende? Essa conexão? Então, assim, uma outra coisa que também eu preciso deixar morrer a carta da torre, né? 16 com 7, 23, 3 e 2, 5.
Mudança de posicionamento, aonde você vai precisar trazer mais equilíbrio, digamos, aonde você vai precisar aceitar mais as coisas como são, trazer mais objetividade e menos aprisionamento e ilusão. Essa carta do 7 de copas, ela me traz muito uma questão de ilusões, né? Eu tô preso demais naquilo que poderia ter sido diferente, mas não foi. E a vida tá passando, tá? E aqui o mais importante de tudo é a energia principal da sua leitura. É a vida. É você não só vivo, mas vivendo. E talvez, se você ainda tem algum resquício dessa energia, de se apegar demais no que aconteceu ou em como poderia acontecer, da forma, como poderia ser diferente, digamos assim, né? Fico criando expectativas, ilusões excessivas, criações e projeções da minha própria mente, né, para me manter confortável, para me manter ali no controle de alguma situação. Se você ainda tem algum resquício dessa energia, entenda que a vida já está batendo na sua porta. Entender e querendo te fazer entender, digamos assim, né, a importância de viver o agora, resolver colocar pontos finais. Né? A carta da Torre me traz muito essa questão dos pontos finais que são importantes para que eu consiga de fato viver a vida. Ah, mas aqui, gente, é muito uma questão de você saindo de um ciclo familiar até onde você precisou ser vítima de muitas coisas. Só que agora você entendendo que você não precisa ser vítima mais de nada. Você é adulto, adulta, que eu estou falando com pessoas adultas, entende? Donas e donos da própria história. Pessoas que passaram por grandes circunstâncias, que se bloquearam criativamente, digamos assim. Posso estar me conectando aqui com pessoas que em muitos momentos se perguntaram: aonde que eu me perdi? Aonde que eu perdi a minha criatividade? Aonde que eu perdi a minha alegria? Aonde que eu perdi o meu entusiasmo? Sabe? E é nisso. A criatividade, a carta da Imperatriz, né? A criatividade, o entusiasmo, a empolgação, a forma abundante e próspera de criar novas realidades, ela se perdeu da vida. Olha como é que as cartas elas mostram, né? Elas transparecem. Isso daqui se perdeu disso, a criatividade, a alegria, o entusiasmo se perde da vida, de viver, quando eu fico muito preso naquilo que eu não encerro. Quando isso daqui separa uma coisa da outra, entende? Quando eu crio expectativa demais, quando eu crio ilusões que poderia acontecer dessa e dessa maneira, e na verdade não acontece. Mas o mais importante de tudo aqui, gente, é entender esse aprendizado, mas, sobretudo, né, focar em viver. Focar em aproveitar a vida mesmo com os desafios, mesmo com a dor, mesmo com a doença, mesmo com o sofrimento, mesmo com... Só sente dor quem está vivo. Só sofre quem está vivo. A gente precisa começar a olhar para a vida com essa perspectiva, entende? Por exemplo, mas eu não tenho tal dinheiro. Vamos entender aqui o que é mais importante, você ter o dinheiro na conta ou estar vivo? Suponhamos, vou te dar 10 milhões de reais na sua conta amanhã, mas hoje à noite você morre. O que é mais importante? Não é a vida? Então a gente precisa voltar a entender o que é prioridade. É aprender. E o povo brasileiro é fenomenal para isso, gente. O povo brasileiro é fenomenal para rir na desgraça, para tomar proveito das coisas, para olhar além daquilo que a vida tenta limitar, sabe? A gente tem isso intrínseco e a gente precisa voltar a acreditar na gente, voltar a acreditar que existe vida. Quantas pessoas famosas, depois de fama, dinheiro, de tudo aquilo, né, que muitas vezes algumas pessoas pensam que a vida só vai mudar quando atingir a fama, o dinheiro. Às vezes nem quer ser famoso, mas quer ter uma vida confortável, digamos assim. E aí fica, minha vida vai ser melhor quando eu tiver isso, minha vida vai ser melhor quando eu tiver aquilo. E aí, de repente, né, quantas pessoas famosas que conquistam tudo isso, matéria, entendem que muitas vezes voltariam atrás, sabe, para ter uma vida mais simples, uma vida mais conectada, uma vida com mais propósito. Não estou falando sobre voltar a viver na miséria, tá? Mas é voltar para uma vida que tenha mais significado.
uma vida que tenha mais autenticidade, criatividade, alegria e orgulho, amor próprio de ser quem se é, independente das circunstâncias, sabe? Aqui eu posso estar falando com pessoas que agora vão começar a se conectar com pessoas que vão exigir que você seja autêntico. Por exemplo, eu vou conhecer alguém que tem mais dinheiro do que eu, ou eu vou conhecer alguém que está numa situação muito melhor do que eu, ou eu vou entrar numa oportunidade profissional, vou ter uma oportunidade profissional que vai me desafiar o tempo inteiro, que as pessoas vão me rebaixar, que as pessoas vão me querer se fazerem superiores a mim. Pode estar falando com pessoas que vão vivenciar esse tipo de relacionamento, de situação profissional a partir de agora, mas entenda que isso é totalmente importante para você voltar a ser quem se é. Entende? Para você entender que, hoje, por exemplo, eu conheci alguém, essa pessoa me chamou para ir para um jantar, e aí às vezes eu não tenho dinheiro para pagar. Né? E aí eu fico lá naquilo, e aí eu acho que tudo que eu tenho para oferecer para essa pessoa, às vezes é o dinheiro para pagar o jantar, mas não. Relembra a sua autenticidade, a sua verdade. Você pode oferecer muito mais do que o pagamento da conta. Você pode oferecer a sua presença, você pode oferecer um bom sorriso, você pode oferecer um abraço, e às vezes é tudo isso que a pessoa quer, ela não está pensando se você pode pagar a conta ou não, entende? Ou pode ser o oposto também, tá? Pare de, muitas vezes, querer se limitar demais por aquilo que você não tem e comece a olhar as suas forças. Comece a olhar os seus potenciais. Se lá no seu trabalho alguém te discrimina, alguém te coloca para baixo, alguém fala que você não tem o conhecimento, que você não é bom o suficiente, entenda que isso é para você se fortalecer. Eu não sou bom nisso, mas eu sou bom nisso, nisso, nisso e nisso. Se você não consegue ver, é uma limitação sua, mas eu consigo ver potencial naquilo que eu tenho. É a única maneira de eu transbordar no mundo quem eu sou de verdade. É quando eu de fato encontro os meus próprios potenciais. E é isso que o Age de Paus vem trazer, entende? A gente precisa ter altivez para falar. Vocês perceberam a minha energia? Como ela tá até um pouco agressiva, né? Eu trago aqui um pouco dessa energia, mas eu sinto que eu tô um pouco agressivo, eu sinto que eu tô um pouco... Eu sou bom o suficiente, sabe? Eu falo, eu faço, eu acredito na minha palavra. E é essa energia que eu preciso transparecer para vocês, tá? E muitas vezes algumas pessoas vão falar, nossa, isso é soberba, isso é... Não! Isso é ser autêntico, é você valorizar aquilo que você reconhece que você tem. E se você acha que não tem nada de bom, começa com a sua própria história, eu diria. Tá? Começa com a sua própria história. Começa revendo e se reconhecendo. Lembrando dos momentos que você já passou pela vida, os momentos que você teve uma palavra de conforto para um amigo, os momentos que alguém falou que você era a pessoa mais cheirosa do espaço, os momentos que você trouxe alegria onde existia discórdia, os momentos que você pôde fazer uma doação para alguém que estava precisando, tá? Porque muitas vezes nós mesmos esquecemos, né, desses pontos que são simples, mas que mudam a vida nossa e de pessoas que estão ao nosso redor, tá? Fez sentido? Falei demais, né? Era para ser só uma introduçãozinha, mas vocês me empolgaram aqui. Vamos ver o que mais? Vamos entrar agora nas áreas específicas, vamos ver o que a gente tem sobre relacionamento, carreira. Uma mensagem muito de autenticidade, né, pessoal? Né, librianos? Claro. Gente, essa carta da Rainha de Copas hoje ela tá vindo assim com tudo. E existe um equilíbrio emocional, parece, não sei se é algo energético, trazendo mais compromisso da gente com a gente mesmo, sabe? Eu sinto que tem uma energia geral, de um modo geral, assim, né? As pessoas, elas estão começando, eu estava lendo uma reportagem que fala muito sobre isso, o quanto autoconhecimento, inteligência emocional, saúde mental se tornou alta, né? Se tornou pauta em muitas mesas, né? Onde recursos são investidos, enfim. E isso se reflete aqui também, né? Momento onde eu tenho 8 de copas com a rainha
de copas, o momento onde eu paro de ficar me concentrando demais naquilo que não pode crescer de uma forma única, digamos assim. É onde eu, por exemplo, eu paro de dar voz para coisas que não me ajudam a crescer. Eu paro de dar voz para circunstâncias que tentam ali me podar o tempo inteiro, sabe? E sigo o meu caminho, e vou me encontrar, e vou buscar novas oportunidades. E mesmo sozinho, né, a carta da Rainha de Copas, ela traz muito isso também. Eu tenho uma maturidade emocional que mesmo sozinho eu vou fazer por mim aquilo que eu posso fazer neste momento. Entende? E aqui é muito legal que a gente tem na sua área de relacionamento uma questão que a carta da Lua, né? Aqui eu sinto muito uma energia de que as coisas elas vão ser muito mais... É como se algo externo chegasse para trazer a sua luz de novo, sabe? É como se fosse um pequeno incentivo, né? Essa carta do Ás de Paus, ela traz também a própria espiritualidade. E essa luz pode ser a própria espiritualidade, né? Porque a Lua, por exemplo, ela se ilumina através do reflexo da luz do Sol, né? Uma vez que o Sol bate na Lua, gera toda essa iluminação que reflete, e por isso que a gente vê a noite clara, né? Com a Lua. Então é como se fosse isso, é como se fosse a espiritualidade colocando luz sobre a sua vida sentimental, sobre as suas relações familiares, sobre as suas relações pessoais, sobre a sua vida amorosa, sobre os seus amigos, toda essa questão de relações, sabe? De comunicação, de grupos, enfim. E é como se existisse uma luz que trouxesse alguma iluminação para esta área da sua vida e que as coisas começam a ficar mais claras. Tá? Eu começo a entender que essa pessoa ela precisa vivenciar, ela precisa estar na minha vida neste lugar. Né? Ela precisa ter a devida importância que ela realmente tem. Não a que ela gostaria de ter ou não a que eu gostaria que ela ocupasse, entende? Ah, essa pessoa é essa pessoa. Eu amo essa pessoa, mas a forma como ela me faz eu sentir não é a posição que ela vai ocupar. É tipo assim, o que eu sinto por alguém é menos importante do que aquilo que alguém me faz sentir. Entende? É meio que essa frase que me vem aqui para sua área de relacionamentos, tá? O que eu sinto por alguém é menos importante do que a forma como alguém me faz sentir. Ou seja, como alguém me faz sentir, o que o outro, a emoção, o sentimento que o outro gera em mim é muito mais importante do que aquilo que eu sinto por ele. Porque aquilo que eu sinto pode ser uma ilusão, pode ser uma criação. E aquilo que o outro de fato me mostra que é, né, e cativa em mim é o que é. Não é a minha ilusão, não é a minha projeção, não é... Entende? E aqui tem muito uma questão de você confiar mais na sua própria intuição também. Né? Confiar naquilo que você não vê, mas que você sente. Como o outro te faz sentir quando você está em contato com o outro. É isso que importa nas suas relações. Tá? Posso estar falando aqui de novas pessoas, de novos começos, de pessoas do passado voltando? Posso. Mas voltando, ou então você conhecendo pessoas que vão, como eu disse antes, te influenciar a serem autênticos, a despertar os seus pontos fortes, tá? Enquanto na sua vida profissional a gente tem uma questão de maturidade. É você entendendo, vai ser dessa e dessa e dessa forma. Se não pudermos chegar num acordo que seja bom para ambas as partes, de uma forma mais madura e consciente, digamos assim, estou virando as minhas costas. Tá? Tô dando prioridade e atenção para aquilo que também está vindo de encontro àquilo que eu quero experienciar, digamos assim. Posso estar falando de novas oportunidades? Posso, mas posso estar falando de oportunidades que, mais uma vez, não vão ser... Aqui eu posso estar falando de uma questão, deixa eu só tirar mais uma carta aqui, para eu entender uma coisa. Ó, o 8 de copas de novo, é isso. O 5 de espadas e o 6 de paus. Você vai ter muito sucesso na sua vida profissional, tá? A questão aqui é você entendendo a importância de defender
o seu espaço, de defender a sua escolha, de defender, e a carta do imperador, né, na sequência que estava aqui, que traz também muito isso, né? É onde eu não tenho medo de falhar, não tenho medo da crítica, e simplesmente sigo o meu instinto, sigo com mais objetividade, com menos emoção, e vou fazer por mim aquilo que eu preciso que seja feito. E vou lutar para que aquilo que é importante para mim se cumpra também, de certa forma, sabe? Não vou abrir mão, não vou ser paciente de uma forma que eu permita com que o outro não me respeite no ponto que eu mereça, entende? Tem uma questão aqui de... Posso estar falando aqui de mudanças, né? Claramente posso estar falando aqui de mudanças profissionais que te tragam mais visibilidade, tá? Só que, claro, aqui tem uma questão do seguinte: essa mudança ela acontece a partir do momento que eu enxergo o meu valor e começo a falar não para algumas coisas, né? Então, uma questão aqui em relação à sua vida profissional: o que você ainda não está falando não? O que você ainda está aceitando sem querer aceitar? Qual é a falta de respeito que está acontecendo em relação à sua vida, em relação à sua história, em relação às suas experiências, em relação ao conhecimento que você tem, que ainda você precisa engolir quieto em alguns momentos, sabe? Aqui existe um posicionamento a ser feito. E eu tô para te falar mais. Pode ser que quando você se posicionar, as pessoas vão olhar para você e vão falar: era isso que eu estava esperando de você. E às vezes você seja muito mais valorizado a partir desse posicionamento. Porque a energia que eu tenho aqui é isso. Às vezes é como se a vida estivesse te testando, aquele chefe, aquela relação profissional ali que não vai para frente, que vive cheia de conflitos. É como se um chefe soubesse do seu potencial. É como se a vida soubesse que você pode muito mais, sabe? Só que você ainda, em alguns momentos, cisma em ficar naquela situação de não quero gerar conflito, não quero me posicionar. Sem posicionamento, você não é respeitado de forma 100% autêntica, porque as pessoas não conhecem a sua verdade. A sua verdade é posta na mesa quando você se posiciona. Quando você fala o que precisa ser falado, quando você fala aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, sabe? De forma respeitosa, de forma autêntica, tá? Porque isso também pode gerar aqui uma questão de confusão mental, né? Aí a gente volta em questões de padrões da infância. Todas as vezes que eu dei a minha opinião, eu me senti, sei lá, eu fui podado, eu fui criticado, eu não fui aceito, e aí eu tenho medo, né? E eu trago essa criança interior com esses bloqueios ainda, mas lembre-se que aonde você não é aceito por ser quem você é, em geral, você não é aceito. Entende? Não espere ser aceito, não espere ser compreendido só quando as coisas estão favoráveis para todas as partes, digamos assim. Espere também ser aceito quando as coisas estão favoráveis apenas para você, sabe? É importante ter essa autenticidade aqui, tá, gente? Vamos ver aqui o que é mais, librianos. Vamos pegar aqui uma mensagem final. Ó, o 8 de copas 2 vezes, tá? Às vezes é hora de mudar a direção. De não viver com base no que me aconteceu, e sim naquilo que eu de fato quero viver. O que eu vou fazer com aquilo que me aconteceu, né? O 8 de copas aqui me traz muito essa questão também. Curando, curado e curador. Ou seja, é aquele momento onde eu começo a refletir no outro aquilo que eu tenho dentro de mim e começo a entender também com paciência e com tempo, com respeito, pelo outro aquilo que eu consigo ver. Por exemplo, se o outro ele é muito agressivo, eu começo a entender o que o outro tem com essa agressividade. Qual é a parte dele que ele está tentando esconder através desse posicionamento que não é o mais respeitoso com a minha energia, com a minha jornada, entende? Eu começo a entender um pouco mais, ok, se essa pessoa ela tá assim, se ela tá me machucando, se ela tá me agoniando, é porque ela foi machucada, é porque ela foi ferida. Não que eu precise estar no mesmo ambiente que ela, mas às vezes a compreensão faz com que a gente saia de algumas situações sem ressentimento, sem raiva, sem conflitos mentais, tá?
E é simplesmente trazer realidade, né, para as coisas. Por exemplo, essa pessoa ela é muito... Ou então estou falando, sei lá, de uma situação, ou de um trabalho, ou de alguma coisa que essa pessoa ela traz muito conflito para a minha vida. Então, peraí, vamos entender. Né? O que essa pessoa tem? Qual é a parte que ela viveu? O que ela quer demonstrar através dessa agressividade? É um excesso de controle? É um padrão narcisista? E aí eu começo a identificar o porquê que eu estou ainda aceitando me envolver com pessoas que têm esse tipo de padrão. Pessoas muito controladoras, pessoas narcisistas. Qual é a minha responsabilidade neste lugar? Entende? E aí sim eu começo a me curar. E aí uma vez que eu me curo, eu não vivo mais a partir... Eu não me conecto tanto mais com pessoas neste padrão, porque eu já estou curado. Eu não tenho muito mais o que aprender com esse tipo de pessoa. Entende? Aí a vida começa a me aproximar de outros ciclos, que me tragam outros aprendizados, que me ajudam a curar outras áreas emocionais. Né? Porque aqui a gente está falando muito de uma cura emocional acontecendo. Tá? Agora, empoderamento. Né? Eu não posso falar dessa leitura aqui para libriano sem falar de empoderamento. Sem lembrar você a importância de voltar atrás e buscar a sua própria criatividade. Aonde se perdeu a sua autenticidade, a sua forma autêntica de, sei lá, colocar uma roupa diferente, de passar um batom vermelho, de raspar o cabelo, porque é uma coisa que você gosta de, sei lá, deixar crescer a barba e cuidar, sabe? Aonde que isso se perdeu? Não sei, tem alguma coisa aqui que em algum momento foi essa imperatriz aqui me traz, só que agora é o momento de reacender isso, de voltar e olhar para isso de novo, com amor, com cuidado, com carinho, e ser autêntico, respeitar a sua história, tá? Só respeitando a sua história que você consegue trazer essa energia de amor próprio, se curar e transmitir cura na vida das outras pessoas. Combinados, librianos? Gratidão infinita, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Já te convido a deixar um comentário aqui para mim, qualquer coisa. Me deixe saber de onde vocês são, se fez sentido para você, se não fez. A sua interação aqui é muito bem-vinda, muito, muito importante. Gratidão, gratidão, gratidão por estar comigo mais uma vez. Já se inscreve no canal e volte sempre. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.